Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. É válido deixar bem claro que essa história ocorre em uma cidade em um período de tempo que não podemos precisar, cabendo ao ouvinte decidir por conta própria se já ouviu alguma história semelhante que tenha acontecido na sua cidade. Os fatos aqui relatados precisou se encher de liberdade poética para serem preenchidos, mas as partes importantes parecem ter ocorrido na maneira que eu vou narrar. Essa pequena história começa com um grande clichê. Um carro quebrado na estrada, um temporal, pouquíssima iluminação e o motorista perdido no meio do nada. Nada mais propício para começar a contar essa história. Sem guarda-chuva, o homem sai do carro e vai em busca de algum telefone para chamar o reboque. O seu celular não estava pegando o sinal. Encharcado, ele anda sempre em frente. A luz da lanterna do carro ilumina a estrada. Fica com preguiça e resolve voltar para ver se consegue alguma coisa. Levanta o capô e olha o motor em busca de algum defeito visível. Mas ele não entende muito de mecânica. Abriu o porta-malas e retirou o triângulo de sinalização. O armou atrás do carro. Ele não acha que seja necessário. Vinha um bom tempo dirigindo e nem uma única alma, seja de carro ou a pé, ele avistou. Fora o tempo em que ficou parado tentando fazer o carro funcionar. Deu um chute no pneu dianteiro. Obviamente, o carro não funcionou. Trancou o carro, aproveitou que a chuva deu uma estiada e resolveu ir em busca do telefone. Dessa vez para valer. No princípio, a lanterna do carro ainda iluminava a estrada. Depois, teve que se guiar com a parca luz do luar, que se escondia atrás de muitas nuvens. Ia caminhando lentamente, olhando para o chão, com muito medo de pisar em algum buraco ou algo que o valha. Ao redor da estrada, uma grama muito alta, algumas plantações e alguns casebres, à primeira vista completamente abandonados, nenhum sinal de vida. Tinha tido um dia bastante complicado. Voltava sozinho do velório da esposa e do filho recém-nascido. A família dela fez questão que fosse realizado no bairro em que ela tinha nascido. Ele não tinha se oposto. Desgraça ou não, justamente o bairro mais afastado da cidade, uma zona rural, aonde a tecnologia era escassa e as plantações abundantes. Sua mulher tinha falecido no parto. A criança havia morrido também. Esse infortúnio fez com que ele pela primeira vez na vida duvidasse da existência de Deus. Por 2 momentos praguejou e o culpou por isso, prometendo nunca mais acreditar em sua justiça. Sempre se achou uma pessoa muito boa, não merecia um castigo daqueles. Se Deus não existisse, seria uma resposta simples, por a obra do acaso, uma má sorte que já aconteceu com milhares de pessoas e que ainda iria acontecer milhares mais. Sempre que uma maré de azar começa, ela tende a se estender o máximo possível, afetando todos os campos da vida, do sentimental ao profissional, passando pelo lazer e por pequenos acontecimentos como esse, o carro quebrando no meio de uma estrada isolada completamente abandonada por Deus. Quando se é abandonado por uma divindade, é a hora do demônio dar as caras. Um vento gelado soprou em sua nuca e ele estremeceu. Em meio aos pensamentos, pisou em um buraco, torcendo levemente o pé. Pingou. Chutou longe uma laranja podre que tinha caído da árvore. Um sussurro e escutou algo para ele virar à esquerda. Acreditou ser apenas coisa da imaginação, dessas que muda o número vencedor no último instante. Vários morcegos passaram voando baixo. Ele fez o sinal da cruz. A sua avó, muito religiosa, dizia que era um sinal de má sorte. Algo a ser evitado. O que ele não conseguiu evitar também foi pisar em algum animal morto, certamente atropelado na estrada e jogado de lado. Seria esse mais um sinal de má sorte?
preferiu não ser supersticioso e seguiu em frente. Antes de chegar na bifurcação aonde certamente irá escolher o caminho da esquerda, havia um posto de gasolina, inabitado e caindo aos pedaços. Quando ele esticou o braço para pegar o fone do orelhão, fez isso torcendo para que estivesse funcionando, mas não estava. Bateu com muita força o fone no orelhão até que arrebentou, e ele abandonou os pedaços caídos no chão, não sem antes ter notado uma frase engraçada pichada no orelhão. Mesmo no meio do nada, acontece algo para te ferrar. Deu uma risada e se apressou a pegar o caminho da esquerda. Não demorou muito e ouviu um barulho de carro. Ficou na expectativa. O barulho aumentava indicando aproximação. A chuva havia parado completamente e a lua já não se escondia tanto. Pressentia que a sorte estava mudando, mas nem tanto. O motorista nem tomou conhecimento da sua existência e de seus apelos por ajuda. Passou levantando poeira e molhando as calças dele. Rabugento e indignado, tentou gritar e xingar o motorista do carro de todos os nomes que conseguia pensar em poucos segundos. O cardápio de insultos era extenso e variado. O motorista, óbvio, curtia sua cerveja e nem tinha notado tão falastrão e indignado homem. A todo instante confirmava se o celular já tinha pego o sinal, preocupado. Via que em breve teria que desistir dessa ideia. No visor mostrava que faltava apenas uma barra para que a bateria fosse totalmente descarregada. Resolveu deixar desligado, só o religando em caso de ver se o sinal tinha voltado. Teve que se segurar um ímpeto de não arremessar o aparelho longe, ainda indignado com aquele motorista. Ao longe, uma luz fraca vermelha se acendeu. Foi o suficiente para que ele notasse e se agarrasse àquilo como sua salvação. Correu o mais rápido que pôde em direção àquela casa. Seu pé não deixava correr muito. A torção ainda o fazia doer um pouco. A casa não estava muito longe. Tinha alguns carros e aquele que o tinha ignorado também estava lá, coisa que o fez ranger os dentes de raiva. Se tivesse a oportunidade e soubesse quem era o dono, perguntaria o motivo de não tê-lo ajudado. Chegando mais perto, viu que não era uma casa, e sim uma igreja pequena, dessas de bairro. Pelo barulho, ele percebia que estava lotado. As pessoas rezavam e falavam alto, mas falavam em uma língua que ele não entendia. A luz vermelha acesa dava ares demoníacos ao lugar, mas ele não estava se importando se o lugar era de Deus ou do diabo. Queria apenas um telefone para que pudesse chamar o reboque e finalmente ir embora para casa. No velório, demonstrou uma profunda tristeza. Todos iam até ele com olhares de pesar, mostrando seus sentimentos, o quanto estavam abalados, fora os abraços carinhosos e as palavras de forças para que ele consiga superar as dificuldades. Já no final, quando todos já tinham partido, ele ainda se encontrava lá, olhando o caixão da mulher e o caixão do pequeno. O agente funerário compreendia aquela tristeza e o deixou ficar um pouco mais. Quando já não podia mais esperar, entrou no carro e partiu. No dia seguinte teria um enterro pela frente. Parou em frente ao grande pórtico da igreja. Bateu na esperança de ser atendido. Ninguém veio ver quem era. Ficou olhando os vitrais. Estranhou a ausência de imagens sacras. Ao invés disso, o que ele percebeu era diferente. Desenhos que não se pareciam com nada. Eram desenhos surreais, com traços tribais. Para seu espanto, o único desenho que conseguia distinguir as formas era o tão famigerado bode, com seus chifres pontudos e reluzentes, sentado em um trono de ossos e um crânio na mão. Hesitou, não queria mais entrar. Começou a pensar que, se afastando de Deus, talvez tenha dado a chance à chegada do demônio. Fazia menção em se virar e ir embora, quando um relâmpago rasgou o céu e trouxe com ele uma enorme tempestade. A porta de repente se abriu. Ele viu pessoas ajoelhadas no chão, comendo pedaços de carne e lambuzendo de sangue. Uma pessoa decapitada pendurada pelos pés numa corda. Pessoas que mais pareciam demônios olhavam fixamente para ele. Assim que a porta se abriu, sem saber, o motorista que o tinha ignorado jazia no altar com a barriga aberta, parte do seu intestino ainda pendurado, marcas de mordidas no pescoço e braços. Tinha entrado ali por engano em busca de cigarros e mais bebida.
Estava muito bêbado para perceber que não era um bar, e também não imaginava que fosse ter semelhante destino. O homem virou as costas para ir embora, mas a porta tinha fechado como que por mágica, e ele não conseguia abrir. Como que para se defender, pegou um pedaço de madeira e juntou com outro pedaço, fazendo uma cruz. Sabia que, como em um drink no inferno, não iria conseguir durar até o amanhecer. Queria era espantar as criaturas e fugir. Por engano, as criaturas continuavam avançando e gritando: sangue! 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 E ele acertou a cabeça da primeira criatura, enquanto a segunda o mordia na perna. Uma terceira pulou e, com uma mira perfeita, o mordeu no pescoço, fazendo o sangue jorrar. Não tinha mais forças para lutar. Morreu rapidamente e, naquela noite, serviu de alimento para vis criaturas. Essa história que meu pai me contava quando eu era criança, até hoje me arrepia. Ainda mais quando eu vejo um novo forasteiro na cidade montando alguma loja, seja ela de qualquer tipo. Me aguça um sexto sentido de policial. Tenho sempre que dar uma passada por lá, fazer vigia, pedir documentos, só por segurança. Mas não vou demorar muito, já começarei a relatar o que meu pai me contou. Volta no tempo muitos anos. Olha ali, aquele velho que já passou muito da hora de vestir o seu paletó de madeira, arrastando seu carrinho lotado de doces. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, são esses malditos doces. Cada maravilha que eu vou te contar. Seria um crime se ele morresse de uma hora para outra e não deixar o seu livro de receitas ou ensinar pessoalmente alguém. Seria simplesmente um crime. Levaria para o túmulo os melhores doces já fabricados nesse planeta. Todos o chamam de Vovô Tibúrcio. Desde que eu me entendo por gente, ele já era velho. Antes não puxava do pé esquerdo, mas a idade vai chegando. Ele sempre monta sua barraquinha na praça principal da cidade. Monta uma tenda com estacas, como um mini circo. A pessoa toca a campainha, ele levanta um pano que forma uma espécie de porta e deixa a criança entrar, escolher o doce, e depois ela sai para uma segunda porta na parte de trás da tenda. Assim se cria um mistério de qual doce aquela criança comprou. Aguça a curiosidade. O que eu vou contar a seguir está cercado de elementos que podem não ser verdade. Apenas juntando tudo como um fato, recolhemos relatos, papéis e todo tipo de prova do que tinha acontecido naquele dia especial. Então, se acharem que é uma espécie de fantasia ou mentira, paciência. Eu tenho a consciência tranquila e acredito também no relato dos meus colegas, pessoas da minha total confiança. Naquela data de comemoração especial na cidade, o velho estava na sua casa. Ele morava em uma parte afastada da cidade, um casebre imundo e caindo aos pedaços. Ele acordou para mais um dia, quando algo soprou no seu ouvido. É hoje, se prepare. Cabisbaixo, o velho se levantou e pôs-se a preparar os seus doces especiais. Pouco a pouco, ele foi finalizando, dando seu toque especial e enfeitando, cada um mais bonito e chamativo do que o outro. Os doces do velho realmente davam água na boca. Você era capaz de sentir o gosto apenas olhando para eles. Ele chegou na praça arrastando o pé. Atrás dele já se reunia uma porção de crianças fantasiadas. A todo instante, vovô Tibúrcio tinha que pedir que elas se acalmassem. Já já começaria a venda. Com uma paciência de Jó, ele montou a tenda e, satisfeito, tocou a campainha, sinalizando que já estava tudo liberado. Os clientes já poderiam entrar. Uma fila de crianças já tinha se formado na frente da tenda. Os pais distraídos, sentados em mesas e bebendo bastante cerveja. Era um dia de celebração. Uma a uma, as crianças foram entrando na tenda. Dizem que o velho forçou as crianças a comerem os doces ainda dentro da tenda. Outras dizem que as coisas aconteceram depois.
nunca saberemos. O certo é que as crianças entraram na tenda, compraram os doces e nunca mais foram vistas. Depois que os adultos prestaram um pouco mais de atenção aos seus filhos, perceberam que todos eles tinham sumido. Começou um grande alvoroço na praça da cidade. Correria de um lado para o outro. Chamado pelos nomes das crianças, ligações para a polícia e tudo mais. Antes que a confusão se instaurasse na cidade, vovô Tiburcio já tinha ido embora para sua tenda. A polícia, alertada, rapidamente começou uma busca por pistas do que poderia ter acontecido. Não demorou muito para chegar à conclusão que o velho doceiro que arrastava o pé tinha alguma culpa no cartório. Viaturas da polícia rapidamente se deslocaram para o seu casebre. Nessa parte da narração, eu tenho que dizer que fiquei dentro de uma viatura. O que se sucedeu a seguir fora contado pela detetive Solange, que foi a primeira a bater no casebre, sem resposta. 2 outros policiais arrombaram a porta. O que eles viram era para deixar todo mundo cabreiro, com medo até de olhar para a própria sombra. No meio da sala, o velho mexia um caldeirão enorme, borbulhante e exalando um fedor insuportável. Quando os policiais mandaram que o velho se entregasse e não tentasse nenhuma gracinha, ele mergulhou de cabeça dentro do caldeirão. Uma imagem que fez o detetive virar o rosto com nojo. Os policiais poderiam até ter tentado alguma coisa para salvar o velho, mas vovô Tiburcio tinha afundado naquele líquido viscoso, sem dar um grito ou proferir nenhuma lamentação. Uma equipe de peritos fora chamada ao local. A entrada do casebre fechada. Agora que a história fica confusa e complicada até para explicar. Quando a equipe chegou, eles foram buscar pistas do paradeiro das crianças. Não encontraram nada. As pessoas imaginaram que o velho tinha assado as crianças no caldeirão. Mas aquilo seria impossível. O caldeirão era enorme, mas não caberiam muitas crianças. Investigando o líquido, não encontraram nada de humano, nem um pedaço de pele do vovô Tiburcio, nada. Encontraram pernas de sapo, asas de morcego, lagartixas, entre outros insetos colocados ali. A investigação prosseguiu por meses, sem nenhum sinal daquelas crianças. Um ocultista local de nome Pablo tentou explicar que o velho era uma criatura que se alimentava de crianças para poder voltar à sua juventude. Quando as crianças entraram na tenda e comeram os doces, se transformaram através de uma forte magia em insetos variados, fáceis de serem escondidos dentro de um saco. Assim, o velho pôde levá-los embora. As crianças estavam dentro do caldeirão. Quando a polícia saiu da casa para esperar a equipe de resgate, o velho, que agora deveria ter uma aparência bem mais nova, saiu de fininho do caldeirão e se escondeu em algum lugar dentro da casa, esperando a hora de conseguir fugir. Essa explicação convenceu apenas algumas pessoas. Eu fico tentado em acreditar. Já se passaram anos e anos e nenhum sinal do paradeiro das crianças. Alguma coisa sempre fica para trás. Nesse caso, nem um fio de cabelo. Muito estranho. Meu pai acabou morrendo no ano passado. Se eu tivesse uma chance de jogá-lo no caldeirão para que ele voltasse a ser jovem, talvez eu faria. Brincadeiras à parte, hoje eu vi um rapaz novo na cidade vendendo cocada. Vou dobrar a atenção. Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas eu não quero pagar para descobrir isso. O que será que os gatos estavam olhando? Será que algum espírito acenando para eles? Certas coisas, a melhor coisa é fingir que não acredita e sair de fininho. Acho que enlouqueceríamos se pudéssemos enxergar com os olhos dos gatos ou cachorros. Deve ser uma coisa muito estranha, de explodir as mentes. Mas essa história começa realmente no dia em que ganhei um filhote de vira-lata. Morava sozinho pela primeira vez na vida. Tinha arranjado um emprego.
juntado um pouco de dinheiro e saído da casa dos meus pais, vindo morar em um pequeno apartamento um pouco afastado do centro da cidade. Era um bairro muito calmo. Ali, todo mundo se conhecia, e por uma razão que na época eu não sabia explicar, eles mantinham uma certa distância do prédio de 3 andares que eu morava. Inclusive, só morava pessoas que vinham de bairros distantes. Moradores locais não alugavam aqueles apartamentos. Eu deveria me preocupar? Saía cedo para trabalhar, fazia carinho no meu cachorro, limpava sua sujeira, enchia o seu pote de ração e ia embora com um pouco de aperto no coração. Deixar o pobre animal em casa sozinho. Com o tempo ele acostuma, eu pensava. Conforme os dias foram passando, nada de anormal eu percebi. Chegava em casa, ele já me esperava atrás da porta. Me enchia de lambidas e eu pegava a coleira para darmos uma volta pelo bairro. Em um desses passeios, topei com uma senhora, dessas que tem um apreço especial pelos cachorros. Ela baixou a mão e o meu cachorro ficou doido. Se enroscou na perna da senhora. Nunca tinha lhe visto tão feliz com outra pessoa. Dizem que os cachorros sentem quando a pessoa é boa e quando a pessoa é má. Aos poucos, eu tenho reparado que essa afirmação fazia todo sentido. Ela parou de fazer carinho nele. Precisou puxar forte o ar e me fez uma revelação bombástica. Tem alguma coisa tirando energia do seu cachorro. Um encosto ou algo do tipo. Tenha cuidado. Bastou algumas palavras para eu ficar todo arrepiado. Eu quis fazer mais algumas perguntas, mas a senhora andou rápido para longe e atravessou a rua. Parecia preocupada e querendo dar fora o fora o mais rápido possível. O pior é que ela deixou a bomba armada e foi embora sem dar mais explicações. Deveria ser proibido as pessoas começarem a revelar algo e não terminar. Enfim, era hora de voltar para casa. Fiquei na cama por muito tempo sem conseguir dormir, preocupado e pensativo, olhando para o teto, imaginando que poderia sugar a energia de alguma pessoa ou animal, espíritos malignos ou algo do tipo. Quando já tinha desistido de dormir, me levantei e fui no meu computador olhar na internet, fazer uma pesquisa. E a internet é um ambiente muito bom para achar tudo o que você deseja. O problema é que a internet também é bastante cruel. Você acha cada coisa de deixar o cabelo em pé. Filtrar o que quer fazer era realmente um grande desafio. A noite chegava ao fim. Desliguei o computador e acabei, ao invés de dormir para repor as energias, cochilei de leve, acordando com o barulho do meu cachorro fazendo bagunça pela casa. Chamei o nome dele que veio prontamente me lambendo. Estava feliz que eu não tivesse morrido. Precisava me adiantar para o trabalho. Estava fritando o ovo quando percebi de rabo de olho um vulto passando. Levei um susto e olhei rapidamente para o lado. Não vi nada. Talvez tenha sido apenas a impressão. Ainda estava com aquela história na cabeça. Precisava de um dia inteiro de bastante serviço para esquecer. O trabalho árduo deixa a mente vazia. Você esquece de pensar nessas coisas. Coloquei o ovo no pão e comi. Achei estranho que meu cachorro não estivesse perto me pedindo comida. Acho que é o horário que ele mais espera do dia. Chamei ele pelo nome e nada. Acabei com o pão em poucas mordidas e fui para a sala chamando o nome do meu cachorro. Sem resposta. Procurando pela casa, o encontrei no canto do quarto, sentado e com a cabeça baixa de costas para mim. Chamei pelo nome e ele não respondeu. Fui me aproximando bem devagar, até que o puxei. Ele caiu no chão, cansado, respirando com dificuldades e com metade da língua para fora. Desesperado, eu levei para um veterinário que tinha no final da minha rua. Bastante solícito, ele me assegurou que o cachorro ficaria bem, só estava exausto. Parece que tinha gastado muito mais energia do que deveria, mas que ficando ali no soro em poucas horas recuperaria a vitalidade. Naquele dia não fui trabalhar e voltei para casa. Andei de incômodo em incômodo, procurando alguma coisa que não saberia o que é. Nada. Queria respostas.
Investigando a fundo na internet, encontrei artigos terríveis sobre o prédio onde eu morava. O terreno pertencia a um homem muito poderoso, que era conhecido por torturar seus empregados. Na construção do prédio, dezenas de trabalhadores haviam morrido por estafa e exaustão. Eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com o mínimo de descanso e sem proteção nenhuma. Um verdadeiro absurdo. Logo após a inauguração, um dos primeiros inquilinos enlouqueceu e jogou fogo no apartamento. Os bombeiros conseguiram agir rápido, mas os pais desse homem ficaram trancados e acabaram morrendo. Confesso que eu não tive coragem de prosseguir lendo e encontrar coisas ainda mais pesadas. A internet, como eu já disse antes, é cruel nesse aspecto. Aproveitei que meu cachorro passaria o dia internado e saí à procura de um novo local para morar. O contrato era com um homem velho esquisito, mais um boca a boca mesmo. Acredito que ele compreenderia minha saída e não causaria problemas. Depois de muito procurar e não achar nada que eu pudesse pagar, voltei exausto e acabei dormindo. Meus sonhos logo se transformaram em pesadelos terríveis. Essa história toda do prédio com certeza estava afetando meu psicológico. Cedo fui trabalhar, e na hora do almoço fui buscar o meu cachorro. Esqueci de mencionar o nome dele. Ele se chama Malandro. Ele ficou super feliz quando me viu, mas assim quando chegou no prédio e começamos a subir as escadas, ele empacou. Não queria subir de jeito nenhum. Mas eu não poderia levá-lo para o trabalho. Tinha que deixar em casa e voltar para vê-lo de noite. Tinha boletos para pagar. Não poderia me dar ao luxo de faltar de novo. Com muito custo consegui colocá-lo em casa. Troquei a água do seu pote e enchi seu pote de ração. Me ajoelhei e prometi para ele que não ficaríamos muito mais tempo naquela casa. Ele parece ter entendido. Não consegui me concentrar no trabalho. Toda hora me vinha à mente a imagem do malandro desmaiado, distraído. Contando os minutos e a hora de ir embora, parecia nunca chegar. Quando meu turno havia finalmente terminado, corri para casa. Um lado do meu subconsciente me dizia estar tudo bem. O outro me dizia que não tinha nada certo. Chegando em casa, assim que eu coloquei a chave na porta, percebi que meu cachorro não estava atrás dela me esperando. Meu coração começou a palpitar forte. Chamei o nome dele. Antes de abrir a porta, eu escutei um ganido bem fino vindo do quarto. Tratei de abrir rapidamente a porta e corri até lá. O que eu vi fez a minha espinha gelar. Meu cachorro estava suspenso, sendo agarrado pelo pescoço. Notei um contorno ali e mandei que largasse o malandro. O contorno parecia não ter gostado do que eu falei e apertou ainda mais o pescoço dele. O cãozinho começou a choramingar. Lembrei que uma forma de espantar espíritos poderia ser através do fogo. Corri na cozinha e peguei um isqueiro. Assim que eu toquei o contorno, ele largou o cachorro, que correu para longe. O espírito parecia estar com muita raiva. Partiu com tudo para cima de mim. Leitores, nessa hora eu admito não saber muito bem o que aconteceu. Sei que rolou uma briga. Eu usando o isqueiro, o malandro latindo. Depois eu me lembro de muita fumaça e sendo arrastado pelas escadas abaixo do prédio, acordando deitado no asfalto, o malandro ao meu lado lambendo meu rosto e um paramédico me fazendo perguntas. Assim como aquele homem no passado, o incendiário do apartamento dessa vez fui eu. Por sorte não tinha mais ninguém além de mim. Todos evacuaram o prédio e ninguém se feriu. Os bombeiros controlaram rapidamente as chamas. O prédio parecendo entender e se proteger de receber danos maiores. E os cachorros? Ah, os cachorros sempre sabem. Essa tragédia aconteceu pouco mais de 100 anos atrás, em uma pequena ilha perdida no meio de um vasto oceano. Milhares de quilômetros de distância da primeira cidade habitada. Marcou uma disputa política dentro de um mesmo país e contra outro país vizinho. Uma pequena ilha que trouxe imensos problemas. Tudo começou quando um capitão chamado Thomas, vindo de uma patrulha mais extensiva pelos mares,
Saiu um pouco da costa em busca de piratas ou embarcações perigosas à sua nação e descobriu uma pequena ilha despovoada. Fazendo medições, descobriu que era rica em minérios. Logo comunicou ao seu presidente, que estava sendo pressionado a entrar em guerra contra o país vizinho. Era uma resposta à nação. Os ventos, para o outro lado político, estavam mudando. As pessoas estavam mais favoráveis. Em pouco tempo, fora mandado para a ilha dezenas de mineiros solitários e os que tinham família, povoando a ilha com homens, mulheres e crianças. Existia muito trabalho a ser feito. Fora enviado também dezenas de militares, incluindo o capitão Thomas, que a descobriu, ficando com ele o comando da ilha. Eles precisavam a reivindicar, fincar uma bandeira ali. O capitão, pouco a pouco, foi delegando funções às pessoas. A primeira coisa que mandou construir foi um farol, e determinou um faroleiro. Era um jovem sem muitas esperanças no seu país, que tinha vindo sozinho para a colonização da ilha. A princípio, mineiro. Foi estipulado que volta e meia alguém subiria a colina levando mantimentos e ele poderia descer de vez em quando, respirar ar puro e socializar com as pessoas. A sua função era de vital importância na ilha. O combinado era que uma vez por mês seriam enviados mantimentos à ilha, que era escassa em recursos alimentares. Eles dependiam desses mantimentos. Até que depois de alguns meses, o navio não chegou. Os moradores da ilha, com muito esforço, conseguiram se alimentar com o que caçaram, com as hortas montadas e algumas frutas encontradas em árvores. Passou mais um mês e nada dos mantimentos. Os moradores começaram a ficar preocupados. O estresse foi aumentando, algumas doenças acometendo as pessoas. O capitão disse para ficarem firmes no propósito. Alguma coisa certamente tinha acontecido, mas que logo seria resolvido. Ele tinha convicção disso. Caso os mantimentos não chegassem no mês seguinte, ele reuniria alguns homens e voltaria com seu barco em busca de respostas. Quando estava perto de completar 3 meses sem mantimentos, o capitão já estava fazendo os preparativos para a viagem. Um navio com a bandeira do país vizinho naufragou ali perto. O faroleiro desceu correndo a colina para contar a novidade. Aos poucos, os náufragos foram chegando na ilha. As pessoas, animadas com as novidades que eles estariam trazendo. O capitão do navio naufragado contou que a outra vertente política, a que odiava os militares, odiava a bandeira e que era hostil aos sentimentos nacionalistas, acabara vencendo as eleições. O capitão Thomas, sabendo que o novo presidente era um dos seus inimigos, certamente queriam deixá-los minguando, morrendo de fome. Mas as outras pessoas da ilha precisavam de ajuda. Se não fossem mandar mais mantimentos, que pelo menos viessem buscar as outras pessoas. Elas eram inocentes. Poucas semanas depois, chegou um navio de resgate para os náufragos. Algumas pessoas embarcaram nele, incluindo um grupo de militares que contariam à nação o que estava acontecendo na ilha. O descaso do novo presidente com certeza faria um terremoto político se nada fosse feito. Dito e feito, poucos dias depois chegou um navio de resgate, mas trouxe também mantimentos. A ordem era que o navio viesse buscar as mulheres, crianças e os mineiros que quisessem voltar. Não teria mais exploração de minérios, e a ilha seria deixada de lado, sem valor. Os militares que voltassem perderiam seus postos e seriam julgados. Thomas sabia que o seu julgamento seria qualquer coisa menos justo, e decidiu ficar na ilha. Foi acompanhado por alguns militares, alguns mineiros e suas esposas. Pouco mais da metade das pessoas embarcaram de volta. Com menos pessoas, os recursos durariam mais. Caçariam, pescariam e coletariam frutas nas árvores e vegetais nas plantações. Teriam como sobreviver. O clima hostil que tomava conta do país certamente era muito pior que permanecer na ilha. Mas isso era um engano. Conforme os dias foram passando, a escuridão foi chegando. Primeiro sorrateira, sem querer assustar. Um surto de diarreia tomou conta dos moradores, ceifando suas vidas sem misericórdia. Pouco a pouco,
as pessoas mais fortes foram sobrevivendo. Assim que recuperou as forças, Capitão Thomas decidiu consertar o seu barco e fazer uma tentativa ousada de voltar à civilização em busca de ajuda. Não ligava mais de ser preso e julgado. Queria salvar os inocentes. Assim que o barco ficou pronto, zarpou com o resto dos seus militares que haviam sobrevivido. Um homem, isolado no farol, haviam esquecido dele. Pouco a pouco, com a escassez de comida e com o isolamento social, ele foi enlouquecendo, até ser tomado pela maldade encarnada. O próprio capiroto apareceu pessoalmente para ele, lhe entregando uma faca e mandando que ele fizesse o que fosse possível, se vingassem das pessoas que o abandonaram ali. O navio, com o Capitão Thomas, não conseguiu chegar ao seu destino. Naufragou perto da costa. Os militares, morrendo afogado, o capitão conseguiu chegar à praia e pedir socorro. Na ilha, um louco começou a matar mulheres e crianças. Só havia sobrado um militar na ilha. Demorou um pouco em perceber o faroleiro ensandecido. Pegou a sua espingarda e o matou. Mas não antes do assassino ter matado 8 pessoas. Um verdadeiro banho de sangue. Thomas conseguiu contar o que estava passando na ilha, que eles precisavam de ajuda para buscar as pessoas. O presidente, ouvindo o apelo da nação, mandou um barco de resgate. O capitão fora retirado do seu cargo militar e enviado para uma colônia de trabalhos forçados, até o seu julgamento por crimes militares ser concluído. O barco de resgate, assim que chegou na ilha, coletou os poucos sobreviventes, resgatando-os, mas a escuridão nunca saiu dos seus corações que haviam sido tomados. Pouco a pouco, mulheres, crianças e alguns mineiros foram morrendo de formas estranhas. Os médicos não sabiam dizer o que eles tinham. 20 anos após os acontecimentos da ilha, um antigo capitão, agora um senhor aposentado que havia perdido as pernas alguns anos antes, estava sentado na sua cadeira de rodas em uma casa de repouso e contava as histórias da ilha. Contou o que havia ocorrido após a sua saída em busca de resgate. As pessoas, maravilhadas, ouviam sobre uma ilha que não constava nos livros. O governo não comentava. Tudo sobre os acontecimentos haviam sido abafados. Pouco a pouco, as coisas foram caindo no esquecimento, menos para aquele velho, que viu de perto os horrores da escuridão. Toda vez que eu conto essa história, e olha que eu conto ela quase sempre, já que estou viajando pelo país dando as minhas palestras, as pessoas costumam não acreditar. Certamente, se eu estivesse em uma plateia ouvindo alguém contando as coisas que eu conto, não acreditaria também. Eu entendo. Mas posso assegurar a todos vocês que tudo que eu contar a partir de agora, eu juro, será mais plena verdade. Essas palavras finais sempre causam um grande impacto. As pessoas se sentem inclinadas a acreditar mais. Você pontua algo que é especial. Usa palavras com uma convicção absurda. As pessoas gostam disso. Se alimentam disso. Na hora que eu ia começar a contar, um rapaz na audiência gritou: "Vai contar a história do Pé Grande?" E depois dessa interrupção, ouvi algumas risadas. Mantive o controle. Nessas horas, é importante sempre manter a calma. Fiz um sinal de joinha para o jovem e disse que seria uma história melhor. E comecei a contá-la. Eu vim de uma cidadezinha do interior do estado, perto dos 30.000 habitantes. Nada comparado com essa imensa capital que hoje em dia eu vivo com a minha família. A cidade tinha uma importante fábrica, na verdade, uma gigantesca fábrica. Ela produzia vários tipos de alimentos matinais: gelatina, leite em pó, sucrilhos, massas de bolo e etc. Produção essa que saía para todas as partes do país. A cidade cresceu e viveu se alimentando dessa fábrica. Gerava de forma direta e indireta uma grande quantidade de empregos. Se um dia ela fosse embora, certamente uma grande parte da cidade morreria junto. Nessa fábrica,
trabalhava um homem que passava pouco dos 50 anos. Seu nome era Irineu Tapajós. Ele se gabava de ter a matrícula número 1 da empresa, o primeiro empregado contratado. Se gabava de ter sido também o seu primeiro emprego. Sempre trabalhou com muito amor. Era daqueles funcionários que sempre se prestava a fazer turno duplo, trabalhar nas folgas, vender as férias. Vivia para a empresa e ela era a sua vida. Não tinha tido família. Talvez quiçá uma namorada para contar história. Isso é o que todas as pessoas contavam na cidade. Um dia, quando os ventos não sopravam a favor, uma nova corrente política tinha tomado conta do país, mudando algumas legislações trabalhistas, onerando as empresas com dezenas de novos impostos, o que estava tornando inviável a manutenção de milhares de empregos pelo país. Com essa fábrica, mesmo sendo conhecida e líder de mercado no seu ramo, não foi diferente. Os problemas também chegaram. Era o inverno. Mas, como os empresários não são santos, eles conseguem certas maracutaias com alguns governadores, que só querem saber de popularidade, e uma boa forma de conseguir isso é através do aumento dos empregos, facilidade de arranjar algo que está difícil em outros lugares. E foi assim que a fábrica um dia anunciou a demissão em massa dos seus funcionários. A sede mudaria para outro estado, um bem distante dessa cidade do interior. Irineu Tapajós perdeu o seu rumo. Antes que a fábrica se mudasse de fato, ele havia perdido todas as assembleias da classe. Parece que um buraco tinha sido aberto embaixo dos seus pés. Ele implorou para o seu chefe que o levasse junto, mas eles não tinham essa intenção. Irineu era um funcionário que se comprometia com a firma, mas não era um funcionário indispensável ou brilhante. Era um funcionário comum. Na mente dos empresários, cidade nova, trabalhadores novos. Novo no sentido de mais baratos, e novos em idade também, com mais vigor físico, coisa que Irineu estava deixando a desejar, com a sua enorme barriga de cachaça. Aos poucos, ele foi se afundando mais e mais na bebida. Deixou a sua barba e cabelo crescer, usando sempre a mesma roupa esfarrapada. Até que um dia, no meio da tarde de um calor extremo, ele subiu a caixa d'água na praça principal, que é um monumento da cidade. Ela tinha uns 8 metros de altura, mais ou menos. Nessa hora, o mesmo jovem de antes levantou o braço e perguntou: "Qual prefeito em sã consciência colocaria esse tipo de coisa como símbolo?" Uma pergunta bastante pertinente. Eu dei uma risada gostosa, mas também já tinha pensado muito sobre isso. Não fazia sentido nenhum. Retomei a história. Junto com a subida do Irineu, alguns ventos estranhos começaram a soprar na cidade. Conforme algumas pessoas iam embora, muitas casas antes animadas agora estavam abandonadas, dando um ar de decadência e tristeza. Claro que ainda existiam outras empresas, lugares para trabalhar. Mas sem a fábrica, as chances dos jovens diminuíam bastante. Era acabar a escola e ir embora tentar uma faculdade em uma cidade grande. Foi o que eu fiz alguns anos mais tarde. Por algum motivo estranho, as pessoas se reuniam na praça para ver o Irineu no alto da torre. Ele começou aos poucos a perder a sua timidez e discursava para as pessoas. A polícia olhava de longe, mas sabia que seus discursos não eram contra a ordem. Eram discursos apocalípticos. Ele começou a pregar a Bíblia conforme a sua própria interpretação. Minha avó, sempre que ela precisava passar pela praça, era o único caminho para o supermercado da cidade, fazia o sinal da cruz. Ela me dizia para não ficar ouvindo aquele velho bêbado, que ele estava blasfemando contra Deus e que seu castigo não tardaria a chegar. Mas aquele velho era como um imã. Não sei se a cachaça aumentava o seu poder de atração ou era o seu aspecto desleixado, como dos sábios da antiguidade. Mas eu me prendia às suas palavras. Ficava arrepiado. Meus pelos ficavam ouriçados.
Eu senti alguma coisa dentro de mim. Em pouco tempo, eu estava copiando as suas palavras e as dizendo no jantar da família. Meu pai brigava comigo. Não queria que eu ficasse ouvindo aquele velho. Eu não queria ouvir aquele velho, mas não tinha como evitar. Um dia, eu passei pela praça e o homem estava calado, mas ele segurava uma placa de papelão escrita com letras garrafais. Faltam 5 dias. As pessoas, mesmo assim, ficaram ali, olhando para aquelas palavras escritas de uma maneira torta e grosseira. O velho, sentado, sem emitir nenhuma palavra. No dia seguinte, o contador tinha descido um dia. Ele estava levando a sério aquele suspense todo. Eu notava que os policiais que estavam sempre ali por perto estavam tensos, sem saber o que esperar. Um deles deu um tapa nos ombros do outro policial e disse: "Relaxa, é só um velho. O que ele pode fazer?" E essa expectativa foi crescendo entre as pessoas. Toda a cidade só estava falando disso. Um sopro momentâneo de vida para uma cidade moribunda. Algumas pessoas com Bíblia na mão estavam profetizando a vinda de Jesus. Outras, que seria o dia do juízo final, e que todos na cidade estavam condenados, tal como em Sodoma e Gomorra. O certo é que estavam todos apreensivos. Meu pai falava que não era nada para eu me preocupar, que esse tipo de coisa é muito comum. As pessoas fazem aos montes ao redor do mundo. Quando o dia chegou, eu fui dar uma olhada na praça. Estava lotada. Eu não sabia de onde tinha saído tanta gente. O velho tinha começado o seu discurso inflamado. A todo momento ele falava que o fim estava chegando. Por um rasgo da sua camisa, eu consegui perceber que ele estava muito magro. Parecia não estar comendo nada. E eu, enquanto estava distraído olhando esse detalhe, ele deu um grito e, do nada, juro por Deus, o céu que antes estava limpo com o sol queimando a nossa pele, se fechou por completo. Uma tempestade de raios tomou conta. O barulho dos trovões estava ensurdecedor. Eu queria correr de volta para casa. Não conseguia. Estava preso ali. Ninguém conseguia sair. A maioria nem estava se importando. Irineu seguia com seu discurso. A chuva veio, com muita força. Ele levantou os braços para celebrar a chegada da bendita água. Ele anunciou que era um novo dilúvio, que estava chegando para limpar o coração pecador de cada um daquela cidade. Acho que nessa hora ele falou da fábrica, que nós éramos o motivo dela ter ido embora. Mas o barulho era tanto que eu não conseguia ouvir direito. Um relâmpago, lançado com maestria pelas forças ocultas do universo, acertou em cheio o monumento em que o velho estava, fazendo com que todo mundo pulasse no chão, tapando os ouvidos. Depois que voltamos ao normal, a voz do velho tinha cessado. Ele jazia morto em cima do monumento. Uma fumaça ainda saía do que tinha restado do seu corpo. Mas ninguém pôde chegar perto. A chuva tinha apertado ainda mais. A tempestade de raios se intensificado. E os ventos estavam empurrando todo mundo para longe. Seja lá o que estivesse nos mantendo presos na praça, se desfez. Consegui correr para longe, correr para casa. Me enfiei embaixo da mesa da sala e comecei a orar. Pela primeira vez na vida estava com medo de morrer. A chuva demorou o dia inteiro a passar, alagando diversas ruas e deixando muitos moradores desabrigados. No dia seguinte, quando as equipes de resgates, com a ajuda dos municípios vizinhos, começaram a limpar a bagunça e resgatar os corpos, foram cerca de 100 pessoas mortas pela chuva. Uma tristeza tremenda. Uma voz tinha sido ouvida em cima do monumento. O velho estava vivo e forte, como se nada tivesse acontecido. Ele ficou o tempo todo repetindo a mesma frase: "Eu morri, mas Deus de noite refez o meu corpo, para que eu pudesse repetir esse processo mais vezes." Agora vocês me perguntam, o que aconteceu depois? Pois bem, todos os dias quando a noite caía,
Uma chuva torrencial chegava. Um raio caía no monumento, fulminando o velho. No dia seguinte, ele estava na praça de novo, repetindo aquelas palavras. As pessoas não aguentaram a quantidade de chuvas e estrago. Meus pais se mudaram para a capital. O risco de continuar naquela cidade era muito grande. Hoje em dia, parece que não tem mais nenhum morador lá. Virou literalmente uma cidade fantasma. Há quem diga que o Irineu morreu de fome, e o seu espírito fica vagando por ali, assombrando quem quer que faça uma visita ou apenas passe de lá de carro. E a noite chegou. A véspera do Natal estava saindo de cena e dando lugar ao dia do nascimento de Jesus, uma data comemorativa muito esperada e festejada. Com ela, fogos de artifício desenhando estrelas, símbolos natalinos e diversos animais. Pessoas corriam nuas por uma floresta escura e perigosa, fugiam de um perigo iminente. O resto do mundo estava curtindo ou dentro de casa ou na praça principal da cidade, vendo os fogos de artifício e bebendo suas cervejas. Um ritual havia sido começado. Um ritual tinha dado errado. Uma enorme criatura havia surgido do pentagrama desenhado do sangue de uma virgem em um descampado na floresta, andando em duas patas, chifres enormes e o olhar ameaçador. O líder do culto dizia que sabia exatamente o que estava fazendo, mas ele não sabia. Ele precisava sacrificar a virgem e não apenas arrancar algumas gotas de sangue. A criatura desperta depois de centenas de anos estava faminta. Ela foi em busca de comida. A sola dos pés já estava em carne viva. Os jovens pensavam em desistir da fuga, mas conforme o perigo apareceu, eles erraram o caminho de volta e se perderam na floresta. Nenhum sinal de celular funcionava naquele local. O som da criatura correndo era assustador, batendo firme no chão e farfalhando as folhas nas árvores. Um grunhido que às vezes se perdia com o som dos fogos estourando no céu. O líder, que estava com a virgem e mais 2 jovens, finalmente percebeu uma coisa meio óbvia. Era só perceber de onde saíam os foguetes para correr naquela direção. Lá estaria a cidade. Ele era o crânio do grupo, mas ele sempre os colocava em enrascada. Igual no dia em que estavam no cemitério celebrando a morte e acabaram apanhando de um grupo punk, que estava ali visitando um amigo morto por uso excessivo de substâncias ilícitas. Eles acharam que era uma blasfêmia deles. Saíram quebrados e com o olho roxo. Outra vez, os jovens ficaram tão embriagados que foram dormir na delegacia por desacato policial. Portanto, podemos concluir que as ideias desse líder não foram muito boas. Mas agora, eles estavam em uma situação muito pior. Corriam sérios riscos de vida. A criatura carregava um saco vermelho pendurado nas costas, como se fosse uma emissária do Papai Noel. Ninguém sabe o que tem ali, mas era melhor não perguntar. Na mão direita, ela segurava um cutelo gigantesco, com marcas de desgaste de uso e sangue seco de pessoas mortas, muito tempo atrás. Um homem de meia idade, usando óculos de leitura e com ar intelectual, degustava um belo vinho na varanda da sua casa. Era professor de ciências ocultas e misticismo, na melhor universidade do estado. Olhava o céu e notava que algo estranho estava acontecendo. Ele sabia prever os acontecimentos. Pegava referências sutis. Com o canto da boca, ele deu uma bela risada e pensou: alguém fez besteira. O que é sempre comum nessa época do ano. Eles nunca aprendem. E terminou de beber a sua taça de vinho. Pessoas gritavam em danças e brincadeiras na rua. A alegria tomava conta. Dia de se soltar. Enquanto isso, na floresta, uma gritaria desesperada. A criatura tinha achado o primeiro jovem. Estava encolhido de medo no canto.
O cutelo do animal baixou em cima do seu crânio, fazendo o sangue jorrar e o seu grito ser abafado. De mãos dadas, o líder e a virgem corriam para longe. Entre um passo e outro, juras de amor eterno, que se encontrariam em outro plano, em outra vida e etc., caso não escapassem com vida. Conforme o animal caçava os outros jovens, eles conseguiam ganhar distância rumo à cidade. Uma criança pisou em uma barata, que andava desnorteada pelas ruas apinhadas de gente. Ela se abaixou e olhou a pobre criatura. A criança ficou com o coração apertado. Não queria ter feito isso. A matou por puro acidente. Mas o monstro não tinha essa condescendência. Ele achou uma jovem. Ela havia caído e torcido o tornozelo, seus pés em carne viva. A criatura se abaixou e olhou bem fundo no seu olho. Um segundo antes do cutelo descer, lambeu os beiços com a sua língua bifurcada. Estava aproveitando tudo aquilo. O jovem corria. A virgem corria. A todo instante, ignoravam a dor nos pés. Eles já estavam dormentes. O animal continuava caçado. Um a um, os jovens eram abatidos e mortos. As pessoas na cidade continuavam as comemorações. Cerveja descendo goela abaixo. Petiscos forrando aquela parte que reclama do estômago. E olhos, maravilhados, olhando o espetáculo de luzes e sons. O professor agora lia um livro obscuro, esperando que toda a confusão chegasse ao fim. E a matança na floresta continuava. Um a um, eles foram caindo. Um a um, o cutelo desceu cortando seus corpos. Um a um, e a fome do animal perseguidor foi diminuindo. O seu interesse diminuindo. Mas ele ainda tinha um último objetivo. Esse objetivo estava correndo um pouco à frente. Dois, na verdade. Ele sentiu o cheiro. Ia atrás dele. Estava cada vez mais perto agora. A virgem despencou no chão. Estavam em um campo aberto. O animal havia surgido. O jovem líder, o que havia começado o ritual, estava caído ao lado dela, como se a protegendo de alguma coisa que certamente ele não conseguiria proteger. O animal fez um sinal com um cutelo para ele se afastar. Assim que o jovem obedeceu, o animal jogou sua arma no chão e falou: "Pegue a arma e termine o ritual. Eu preciso voltar para o meu descanso." Antes de ter começado a confusão toda, o jovem sabia que precisaria eliminar a virgem para que o ritual tivesse dado certo. Mas ele não ia fazer isso. Não era um assassino. Mas a questão agora é que era uma situação de vida ou morte. Ele pegou a arma no chão. A virgem, olhando seu olhar de medo e determinação, começou a se arrastar para longe e implorar pela vida. Em vão. O cutelo desceu com toda a força. Com o desaparecimento dos jovens, a polícia tinha sido chamada e começaram uma enorme busca pela floresta, recolhendo o que havia sobrado dos corpos. Depois da identificação, ficou faltando achar o corpo de um. Como nada tinha sido encontrado, ele passou a ser o principal suspeito dos crimes cometidos. Uma caçada por todo o país aconteceu, mas nenhum sinal dele. Desapareceu entre as luzes de Natal ou pegou carona no carrinho natalino do bom velhinho. Em um pequeno vilarejo dessas comunidades de cidade pequena, nasceu prematuro uma menina que foi batizada com o nome de Tasha. Uma pequena bênção. Tinha poucas chances de sobrevivência, e mesmo assim, contra todas as perspectivas, ela sobreviveu e se tornou uma criança adorável, que tinha um dom. Um dom que as pessoas gostavam e odiavam ao mesmo tempo: a premonição. Seus sonhos eram envoltos em vultos sinistros, como se fantasmas dançassem em volta do fogo do inferno. Em meio ao caos de imagens,
ela conseguia enxergar as coisas que aconteceriam com os moradores do vilarejo. Ela acertou uma gravidez inesperada, uma plantação que seria devastada por uma praga até então desconhecida, a morte do bezerro preferido do Sr. Zé, e até quem venceria o campeonato de pôquer que ocorria uma vez por ano. Um evento que reunia não só o vilarejo, mas a cidade inteira. Mas até então, suas premonições eram coisas corriqueiras, que não afetavam muito a vida das pessoas. Elas não eram sinistras e nem colocavam em risco a vida delas. Um dia, ela começou a sonhar com acontecimentos pelo mundo, acontecimentos tenebrosos, e preferiu ocultar dos seus pais e dos moradores. Não queria assustar. Chegava de noite, antes de dormir, ela pegava o seu radinho de pilhas e ficava escutando as notícias do país e do mundo. Sempre que os seus sonhos se tornavam realidade, ela se lamentava. Queria que aquilo acabasse. Talvez não fosse uma bênção. Talvez fosse uma maldição. Às vezes, ela pensava que deveria ter morrido no parto. Um sonho mudou tudo. Um sonho mudou um pouco a sua visão. Ela sonhou com um forasteiro que tinha chegado na cidade, levantando poucas suspeitas. Ele se hospedou na morada da Dona Zuleide. De noite, saiu para o bar da cidade e desafiou qualquer pessoa para um jogo de pôquer. No meio a tanta bebida e derrotas sucessivas, com mãos ruins, ele achou que estava sendo roubado. Sacou uma arma e acabou matando 2 homens. Tasha acordou assustada com essa visão. Essa, ela tinha que contar às pessoas. Os moradores logo acreditaram nela. Ainda mais quando souberam que um forasteiro tinha chegado na cidade. Alertaram um policial que ficava na guarita, o único que tomava conta daquele lugar. Ele fez pouco caso e disse que não poderia fazer nada. Tudo não passava de um sonho. A lei não trabalha com sonhos. Ela trabalha com a realidade, acontecimentos. De noite, o forasteiro foi até o bar jogar pôquer. Tudo aconteceu como a menina tinha sonhado. Os homens estavam muito bêbados para sequer lembrar da premonição, sequer saberem que estavam em perigo. O forasteiro fugiu dizendo que ainda se vingaria daquela cidade. Alguns homens pegaram seus carros e procuraram pelo assassino em todos os cantos. Nenhum sinal dele. Parecia ter desaparecido com o vento. O vilarejo decidiu fazer uma votação democrática. Se a menina deveria ser banida do convívio ou se as pessoas deixariam ela ali, decidir sobre o futuro de cada um. Existiam as pessoas que queriam a expulsão, e existiam também as pessoas que queriam sua permanência. Os 2 lados debateram por horas. A votação, enfim, teve o seu início. Com pesar, eles anunciaram que a menina teria que ser banida dali, ir embora para algum outro lugar. Sua família então reuniu as coisas e foi embora, cabisbaixos. Pouco protestaram. Eles já haviam participado de outras votações democráticas. Sabia como as coisas funcionavam. Não adiantava reclamar. A vida voltaria a sorrir para eles. Não demoraram a encontrar abrigo em uma fazenda a poucos quilômetros de distância. O pai da menina era um trabalhador muito bom e a sua mãe era uma ótima doméstica. Sabiam reconhecer os seus valores. A menina estava se acostumando com a vida na fazenda. Sempre ajudava sua mãe e seus sonhos premonitórios haviam desaparecido. Parece que aquele vilarejo que trazia eles à tona. Parecia que intensificava o poder da menina. Mas eles sabiam que estava melhor assim. A vida na fazenda era dura, muito trabalho a ser feito. As pessoas dormiam cedo e acordavam antes do galo começar a trabalhar suas cordas vocais. Um belo dia, enquanto eu retirava as roupas do varal, já de noite,
Tasha sentiu algo queimando no peito, algo ruim. Seus ouvidos começaram a doer e ela caiu no chão gritando. Seus pais estavam longe para acudir a menina. Ela entrou em um estado de transe. Seus olhos revirando, começou a se debater, até que adormeceu. Estava suando demais. Seus pais, nessa hora, já tinham chegado. A menina suava e delirava. Eles a levaram para a cama e colocaram um pano umedecido em sua testa. No sonho, a menina olhava de longe o vilarejo da sua infância queimando, como se demônios de chamas lançassem suas maldades nas casas das pessoas. Essas pessoas que ela conhecia gritavam com as roupas queimando em chamas, caindo no chão mortas, um desespero tremendo. Ela acordou e, para a surpresa dos pais, contou o que tinha sonhado e disse que a destruição seria hoje. Pediu que seu pai corresse para ajudar aquelas pessoas. O pai, então, mesmo tendo sido expulso, tinha amigos que votaram contra. Pediu ao fazendeiro um cavalo mais rápido emprestado e tratou de cavalgar o mais rápido que pudesse para o vilarejo. De longe, chegando, sentiu o bafo quente do fogo. Fumaça e restos de material queimando flutuavam. O que ele viu o fez cair de joelhos. Todas as casas queimando. Algumas pessoas na rua tentando apagar o fogo. Algumas mortas caídas no chão. E algumas certamente mortas dentro das casas ainda. Um cenário caótico e de guerra. Um dos líderes do vilarejo se aproximou e o contou. Aquele forasteiro idiota. Ele veio com um bando de amigos e fizeram essa destruição. Foi a menina que viu, não é? O pai fez que sim com a cabeça. Sabia que se tivessem ficado no vilarejo, ou estariam mortos, ou a menina poderia ter previsto antes, impedindo assim um ataque. Esse líder pediu que ele voltasse com a família. Eles precisariam reconstruir as casas com a ajuda do prefeito da cidade. Os policiais da cidade já estavam caçando os forasteiros. Alguns já haviam sido capturados. A menina chorou quando soube das notícias. Chorou por não ter previsto antes. E chorou por aquelas pessoas que ela cresceu junto e as amava. Jurou para si que treinaria o seu dom, para que pudesse ser usado de forma mais eficaz. As premonições não podem ser controladas, mas ela tentaria. E abaixou para pegar um cordão, que à primeira vista parecia ser de ouro. Mas o velho Ed Raposo não se importava com isso. Queria colecionar as coisas. Colocou o cordão dentro de uma caixa de papelão no seu carrinho roubado de um supermercado da região. Aproveitava que tinha acabado de passar o ano novo. Milhares de pessoas tinham vindo à praia de noite, ver a queima dos fogos e curtir. Ficaram bêbadas. Era um bom dia para ele achar muitos itens valiosos. Ed sabia que tinha que ir rápido. A todo instante ele dizia: eles estão chegando, eles estão chegando. Procurando na areia, já havia encontrado celular, dinheiro, cartão de crédito, inúmeras identidades e itens aleatórios. Começo de ano é sempre generoso e ele agradecia demais essa data. Para quem mora na rua e não tem nada na vida, o pouco já se torna muito. E ele sai arrastando o pé, cansado e marcado com o passar do tempo, da vida difícil. Ele escuta um barulho vindo do céu. Agora são eles. E nada. Era apenas um avião transportando pessoas de um lugar a outro. Alarme falso. E o velho cuspia com raiva no chão.
Quero estar apresentável para quando eles chegarem. Na noite da queima dos fogos, Ed estava na sua casa. Na verdade, era uma pequena barraca improvisada, feita perto de um prédio do governo. Ali havia uma marquise enorme, e ele poderia descansar e guardar as suas coisas. Achava o lugar enorme, tinha até eletricidade. Puxou um fio de energia para uma pequena tomada. Ali, ele conseguia ligar a pequena TV e assistir às notícias, mesmo com a imagem em preto e branco e o som saindo chiado. Estava vendo a queima dos fogos. Poderia ter visto pessoalmente, mas ele sabia que ali, na praia, era um lugar de pessoas bem vestidas e ricas, e ele, todo imundo, sabia que não seria bem-vindo. Quando cochilava, uma criatura chegou e bateu no dedão do seu pé, o fazendo acordar. A criatura disse para Ed: Está na hora de fazer a sua recolha na praia. E traga para você sabe onde. Estaremos esperando para fazer a troca. Então, Ed se levantou e foi para a praia. No momento, ele seguia achando cada vez mais itens. Um turista perdido chegou correndo e perguntou a Ed se ele tinha achado uma carteira com seu nome. O velho então pegou aquele montante de identidades e achou a do turista, que esticou para ele uma nota generosa de dinheiro e agradeceu. Ed não gostava dessas coisas, mas não poderia recusar. Apenas abaixou a cabeça e continuou seu trabalho. Algumas luzes começaram a piscar no céu. O mendigo, então, se apressou a ir de encontro com a pequena criatura, saindo da praia. Ele passou por várias ruas paralelas. Havia uma sem saída. Era uma rua que parecia abandonada. Em meio ao luxo de prédios lindos e glamourosos, praias e restaurantes chiques que cobram uma fortuna em um copo de água, essa rua parecia ser o oposto. Algumas casas velhas e caindo aos pedaços, e alguns sobrados que serviam como ponto de venda e uso de drogas. O clima ali era pesado. Mas o que interessava era o bueiro. Deixou o carrinho de lado e juntou os itens em um enorme saco. Então ele se abaixou e, com um pouco de dificuldades, arrancou a tampa do bueiro e desceu. Ratos faziam a festa, e o cheiro ali não era nada agradável. Mas Ed convivia com o mau cheiro. Para ele estava suave. Caminhou carregando um peso enorme por caminhos que ele já conhecia. Existe um mundo aqui embaixo que as pessoas não conhecem, dizia Ed. Chegando ao seu destino, que era uma queda de água, atrás existia uma porta escondida. Ele foi até lá e deu 3 batidas. As criaturas rapidamente abriram a porta animadas. Ficaram felizes com os itens que Ed trazia. O mendigo deu uma olhada na morada dos pequenos monstros. Haviam várias sacolas carregadas de itens atrás. Ele ficou pensando no que fariam com aquilo tudo. Bom garoto, agora vou pegar a sua recompensa. A criatura foi até um armário e tirou uma calça, uma camisa social, um paletó e um sapato. Você precisa estar bonito para a chegada deles, não acha? E os olhos do velho Ed se iluminaram com as roupas. As criaturas ajudaram ele a vestir a roupa e pela primeira vez em muitas décadas estava se sentindo bem, limpo, elegante, como se voltasse a ter uma pequena importância na sociedade. Ele agradeceu às criaturas e voltou o mais rápido que conseguiu, com seus pés doendo, até a praia. Lá, ele ficou deitado olhando para o céu, até que em um determinado momento, luzes apareceram, ficando cada vez mais forte. O coração de Ed estava disparado. Finalmente eles vieram. Queria controlar as lágrimas de emoção que rolavam do seu rosto. Uma enorme nave pairou acima da sua cabeça, e uma luz o puxou para cima. Ed olhava a praia ficando cada vez menor.
o mundo ficando cada vez menor. Sabia que agora era ano novo, vida nova. Passaria o resto da sua existência em outro planeta, com certeza muito mais justo e melhor do que esse em que ele viveu. Ed se viu em uma sala bem iluminada. Seres de outro planeta, eles eram mais altos, mais magros e sem nenhum pelo no corpo. Ficaram encarando o homem. Ed, sem jeito, desejou para eles um feliz ano novo. Uma criatura apareceu portando uma seringa. Outras duas chegaram com amarras e uma maca. O mendigo começou a ficar assustado. Eles o agarraram e jogaram na maca. E assim, começaram o procedimento de abrir o mendigo, ver como seu corpo é formado, estudar as composições desse corpo diferente. Ed Raposo morreu pensando que estava indo para um lugar melhor. Talvez ele tenha ido encontrar a paz com o Criador. Um jovem muito rebelde, com seus cabelos pontudos, igual dos punk dos anos 80, usando coturno e roupas pretas. Mesmo hoje, um dia de calor excessivo, ele está sentado no alto de um morro, com a visão da cidade aos seus pés e bebendo um refrigerante de cola para se hidratar. Pensando que tudo no mundo é muito fácil e bom de resolver. Abaixo ao imperialismo norte-americano, ele sempre bradava em manifestações com seus amigos, matando pombas e querendo com meia dúzia de pessoas induzir uma rebelião e implantar a anarquia. Mais um gole do refrigerante desce queimando a sua garganta. Ele acha o sabor delicioso. Essa bebida é de uma fábrica local, não vinda dos Estados Unidos. Ele manda uma banana para os Yankees, lambendo os beiços. Fulgêncio se achava o maioral. Na fábrica, algumas semanas antes, a produção estava a todo vapor. O dono empolgado que as vendas cresciam, afinal, era bem mais barato que a marca famosa. As pessoas andavam sem dinheiro. Era uma época para aproveitar e fidelizar a clientela. Quem sabe, até expandir a fábrica e começar a vender sucos e derivados. Diante da demanda, o encarregado de produção estava muito atarefado, pegando no serviço de manhã e largando de noite. Muitas vezes dormindo na fábrica. Era separado da esposa, não tinha necessidade de voltar para casa vazia e sem vida. Gostava de beber até altas horas e não tinha mais necessidade de se arrastar todos os dias para casa. Agora, com um pequeno quarto montado, dormia ali mesmo, na fábrica. O quarto tinha até um banheiro com chuveiro. Quem não aproveitaria? Os funcionários da fábrica o chamavam de louco. Falavam que tinha um espírito que andava assombrando as pessoas de noite. Que fora uma mulher assassinada naquele terreno, muito antes da fábrica existir. Joel, o encarregado, sempre acalmava eles. Falava que isso de espírito era uma grande bobagem, que ele sempre deixava algumas luzes acesas. Fora o barulho de um gato correndo por aí, a fábrica de noite era até bem silenciosa. Um dia, tendo que novamente ficar até tarde, aproveitou para fazer a escala de trabalho. Alguns trabalhadores teriam que receber mais um dia de folga na semana para abonar as horas extras. Ele quebrava a cabeça com aquilo quando escutou um barulho estranho. Mas ele continuou o seu trabalho. Mas ele escutou o barulho pela segunda vez. Então, resolveu investigar. Levantou da cadeira
e foi dar uma olhada mais de perto. Sabia que a fábrica estava vazia, mas em nenhum momento imaginou que pudesse ser algum espírito. Ele não acreditava. Não encontrou nada e voltou ao trabalho. Assim que finalizou a escada, pegou a chave e saiu pela porta dos fundos. Ia beber no bar. Melhor que ficar procurando seres imaginários. Fulgêncio adorava o silêncio da natureza. Talvez tivesse vivido em uma época errada. Acabou de beber o refrigerante e jogou ele de lado. Está poluindo o ambiente, cidadão? É muito fácil criticar as pessoas quando você não faz nem o básico. Que vergonha, jovem! Como o vício era muito forte, abriu a segunda latinha e começou a beber. Ele realmente gostava de refrigerante. Tirou do bolso um cigarro com procedência duvidosa e ficou olhando as nuvens formarem animais e objetos inanimados, braços esticados, fazendo os desenhos. O futebol no telão do bar, pessoas curtindo e bebendo cerveja. Joel, animado, descendo mais uma pela goela abaixo, enquanto contava casos do passado, sempre aumentando um pouco a história. Um pequeno tropeço no meio-fio, que logo virava um mega tombo de uma montanha íngreme. Ele rejeitou a saideira para voltar à fábrica e descansar. Em meio a gargalhadas, ele se despediu. Arrastando o pé pela fábrica, escutou um barulho esquisito. O mesmo que havia ouvido anteriormente. Como ele negligenciou o barulho da outra vez, agora ele iria investigar um pouco mais a fundo. Pensou ter avistado um vulto subindo as escadas, que dava ao topo da fábrica. Ele foi atrás. Ninguém poderia estar naquela parte da fábrica sem proteção. As banheiras de ácido ficavam embaixo. Imagina cair e ser derretido em poucos segundos. O vulto seguiu, com seu vestido branco surrado, com manchas de sangue e lama na altura das canelas. Joel parecia hipnotizado, seguindo o estranho espírito. Parecia os marinheiros que seguiam a sereia para as profundezas do lago. O encarregado esticava as mãos, querendo tocar o seu vestido. Não sabia o que estava fazendo. Um clima de tensão pesado no ar. Se alguém entrasse agora na fábrica, ele estaria encrencado. Não teria como explicar aquela situação. O vulto parou. Joel sentiu os pelos da nuca ficarem arrepiados. Tinha algo errado aí. Quando a criatura se virou, ele viu dentes afiados num olhar perdido de maldade. Ele se assustou. A criatura se aproximou e deu um grito poderoso. Parecia que abelhas de fumaça saíam da sua boca. O velho foi chegando para trás assustado, com as mãos na frente do rosto, gritando por socorro. Em um desses passos para trás, ele acabou esbarrando em uma barra lateral de proteção. O ferro estava muito velho e enferrujado. Não aguentou o seu peso e caiu, levando junto o encarregado, que gritava apavorado. Uma queda de poucos segundos. Poucos segundos também foi o tempo que demorou para o seu corpo ser corroído pelos ácidos daquela mistura que fazia o refrigerante. Por um segundo, o seu crânio foi à superfície do líquido e viu aquele espírito ali em cima, o olhando, sabendo que em breve ele voltaria para lhe fazer companhia. Talvez decidido não vagar mais sozinho pela fábrica. Ninguém na fábrica desconfiou de nada por muito tempo. O tanque era limpo apenas uma vez por ano, e a sua hora de ser limpo ainda demoraria bastante.
O único irmão ainda vivo de Joel era um bêbado, que mal lembrava o seu nome, a sua idade e aonde morava. O sumiço logo foi deixado de lado. Enquanto isso, Fulgêncio, que olhava a fumaça das chaminés das fábricas, arrotava sua terceira latinha de refrigerante e pensava: que delícia! Uma das maravilhas do mundo moderno. Será que o ingrediente especial desse refrigerante eram restos de pessoas humanas? Tem certas coisas que o melhor não é saber. O tesouro escondido sempre tem mais valor.